Olá pessoal, maravilha! Começando mais um vídeo com vocês aqui no canal Fernanda Restauradora. Sejam todos muito bem-vindos! Espero que estejam bem, aqui também cada dia melhor. E vocês já conhecem Fernanda Restauradora no Facebook, eu tenho a página Fernanda Restauradora no Facebook, aviso rapidinho para vocês. E no Instagram eu estou com a página Fernanda Restauradora, lá podem procurar, que é um bate-papo acerca do comportamento humano, vocês já sabem. E eu quero estar falando hoje sobre questão do lado sombra e a repercussão que isso tem. Então muitas vezes as pessoas falam, mas eu faço tudo direitinho, eu não cometo erros. Gente, todo mundo que está encarnado aqui comete falhas, né? Então aqui nós temos diversas situações que muitas vezes chega a ser a hipocrisia até achar que você não comete erros ou falhas. Então eu quero contar algumas situações para vocês também perceberem como isso repercute, né? Ele realmente atinge outras pessoas. Então, às vezes você fala, puxa, eu não causo mal a ninguém. Será? Porque, assim, indiretamente você pode estar causando e não sabe. É um relato que me contaram, que a pessoa foi participar de uma festa num restaurante, um restaurante tipo barzinho, e tal, e aquela coisa com os amigos, e levou o bolo. E essa pessoa levou o bolo, e o bolo foi recusado de ser guardado, porque é de costume, né? Não digo agora que estamos na pandemia, né, no meio dessa coisa do coronavírus, mas antigamente as pessoas estavam frequentando mais os bares, restaurantes, e tem esse costume de guardar o bolo do aniversário quando você vai comemorar o aniversário com os amigos. E aí o restaurante recusou guardar o bolo. Falou, olha, nós não vamos guardar mais bolo de nenhum aniversariante, então o bolo fica na mesa até o final, porque é regra e aconteceu uma coisa muito chata. Então, o gerente conversou com a pessoa e explicou o que tinha acontecido. E o que tinha acontecido foi o seguinte, veja só como são as pessoas. E elas fazem as coisas e depois acham que não fizeram nada. Mas isso tem uma repercussão, né? E a pessoa aconteceu de uma certa vez, né? A última vez aconteceu de uma pessoa levar um bolo normal, grande, bonito, tal, e guardou. E uma outra pessoa no mesmo dia também levou um bolo bem pequenininho, bem simplesinho, também guardou. Eram 2 aniversários ali no restaurante. Ok. E na hora, né, sabe como é que é? Eles não têm aquela, na confusão lá dos garçons, eu não sei se anotaram qual que era da mesa, enfim. O garçom trocou, na hora de levar o bolo para a pessoa que tinha o bolo pequeno, ele levou o bolo grande. Agora, você vai falar, a culpa é do garçom. Não, a culpa pode até ser em partes do garçom ter confundido, mas aonde está a ética? Aonde está o lado correto da pessoa? A pessoa aceitou o bolo grande, né? Então é aquele pensamentozinho que vem na cabeça de tirar vantagem. Então, olha só, tá me trazendo esse bolo, eu vou ficar quieta, né? A pessoa ficou quieta e deixou o bolo ir lá para a mesa, cortou para os amigos, beleza. Já lá se foi o bolo, né? Então, ou seja, o bolo não era da pessoa, né? Nesse caso, uma postura ética seria chegar para o garçom e falar, olha, o senhor se confundiu, o meu bolo é menor. Ele é bem pequeno, bem simplesinho. Não é esse o meu bolo. A pessoa quis levar vantagem e aceitou aquele bolo grande. E depois a outra pessoa recebeu o bolo menor, logicamente que ficou indignada, deve ter reclamado bastante ali, o estabelecimento se sentiu bastante envergonhado, né, bastante culpado nessa questão e resolveu colocar a regra de não guardar mais bolo de ninguém, bolo de aniversário de ninguém que frequentasse ali. Então, olha que coisa, né? Olha que constrangimento também para a pessoa que levou um bolo grande, bonito, escolheu o sabor, realmente era o dia da pessoa e aí vem um bolo totalmente errado, bolo que não tinha nada a ver com aquilo que ela escolheu. É muito chato isso, né, gente? Então, é aquela coisa de querer levar vantagem, tá? Eu não vou dizer que isso é do brasileiro, porque isso tem em qualquer lugar, né? Isso é da pessoa, é da parte moral da pessoa. Então, eu acho assim, errar,
Você pode até cometer erros, falhas, mas, sabe, corrija isso quanto antes. E não queira ser uma pessoa a levar vantagem em cima das outras, porque isso é terrível. Então, eu contei esse caso para vocês verem a repercussão que tem. Outra questão também, são mais duas questões que eu gostaria que vocês acompanhassem, para nós trocarmos uma ideia aqui reflexiva acerca desse assunto, né? Hipocrisia. Mas a pessoa fala, eu não faço mal para ninguém. Vai saber, né? Tem tantas situações por aí e às vezes a pessoa não se dá conta. Bom, outro caso que vocês sabem, eu já trabalhei como recepcionista de eventos, em festas, congressos. Certa vez um cadeirante, um colega meu de trabalho, uma pessoa muito simpática inclusive, estava lá também participando, trabalhando. Nós estávamos em um balcão, eu lembro que era uma festa na Estação da Luz em São Paulo. Para quem não conhece essa Estação da Luz, um evento muito bacana. Então foi um evento muito bonito, uma festa grande, muito bem elaborada. Tinha até o apresentador Amaury Júnior fazendo reportagem, uma época muito legal que inclusive eu tenho muita saudade, né? Essa época dos eventos, das festas, o qual eu ficava com a lista de presença, recepcionando todas essas pessoas, trabalhando com a assessoria de imprensa também, né? Então o meu colega de trabalho, ele estava ao lado, ele era cadeirante e tinha uma fila enorme. O saguão de recepção estava lotado, então a fila era imensa, as pessoas estavam impacientes. As pessoas poderem entrar. E realmente estava super badalado, mas a fila estava enorme, todo mundo trabalhando ali, atendendo, procurando na lista, entregando presente, né? Porque a pessoa tinha que entrar no evento com um presentinho ali e tal, e a mesa do jantar, tudo mais. E o meu colega cadeirante, ele não podia levantar. E todas nós, na linha de frente no balcão, nós estávamos de pé. Mas o cadeirante, nosso colega, sentado. E, de repente, do meu lado, esse colega estava do meu lado, ele atendeu um homem que faltou com respeito com ele, completamente estressado por conta da fila, por conta da demora, e ele falou para o meu colega, olha, você levante para me atender, levantar para me atender. Né? E falou desse jeito com ele. E o meu colega cadeirante, no mesmo instante, ele falou: se eu não fosse cadeirante, eu estaria de pé como as outras recepcionistas, né? E nisso, o homem que deu esse fora, né, ficou assim, todo desconcertado, pediu desculpa, ele não tinha reparado que o colega da recepção era cadeirante. Então, olha o que é a precipitação, né, gente? Olha o que é o nervosismo, quantas vezes as pessoas estão nervosas, elas não sabem nem o que elas falam direito, elas saem ferindo as pessoas e tudo mais. Então, a questão é esse centro, né? Procurar essa inteligência emocional, contar até 10 em algumas situações, né? A gente fala contar até 10 e respirar fundo, primeiro porque a respiração é importantíssima na questão de concentração. E contar até 10 é aquele tempinho do estopim, né? Para você não sair falando coisa que não é, enfim. E é toda uma inteligência emocional que está por trás, né, pessoal? Então, olha que situação difícil e constrangedora. Eu estava do lado, escutei, mesmo atendendo uma pessoa, eu consegui escutar esse desaforo com o meu colega de trabalho, né? Então, lamentável. Mais uma coisa aqui para nós refletirmos, né? Outra questão também eu já várias vezes indo buscar material para as mandalas e tudo mais, eu me deparei com a praça aqui de São Paulo, tá? Eu moro em São Paulo, capital, então tem a praça Princesa Isabel. Essa praça é muito próxima de onde era a Cracolândia, onde os usuários de droga se reuniam ali, né? Então, toda uma egrégora ali de usuário de droga, toda essa questão aí triste. E eu me lembro muito bem que teve um tempo, tá, que o João Dória, ele tentou implementar ali um local de assistência social. Eu lembro muito bem disso, porque o meu marido trabalha na região central, então eu ia buscar à noite de carro e eu via esse local. Então fazia fila, eu acredito até que davam comida, roupa, assistência, atendimento psicológico para eles. Foi um trabalho muito bacana, né, que o João Dória estava implementando, mas teve confusão, não soube muito bem com profundidade o que houve, mas aquilo fechou, tá? Então essa é a Praça Princesa Isabel em São Paulo, e aqui está hoje o estado dessa praça, sendo invadida por esses moradores de rua
e usuários de droga. Então é lamentável. O João Dória, se alguém souber mais, por favor, coloque aqui nos comentários, tá? Porque eu não sei com profundidade, mas eu sei que houve uma tentativa de solucionar a questão dos usuários de droga, tá? Nessa região da Praça Princesa Isabel. Hoje tá uma lástima. Vocês viram as fotos, vocês viram como tá deprimente, né? Então, como é que uma praça em São Paulo tá nessa situação? Fernanda, aonde você quer chegar falando isso? Aonde eu quero chegar falando isso para vocês é o seguinte: houve a tentativa, né? Então, muitas vezes o bem, ele é colocado para as pessoas, né? Existe o bem também, existe aquele movimento de querer mudar, de querer solucionar, mas aí vieram os direitos humanos e confrontaram com essa questão do João Dória querer levá-los para o tratamento à força. Vocês se lembram dessa questão? Eu acho que vocês chegaram a assistir alguma reportagem a respeito, questão de direitos humanos, e que isso não é correto, não pode obrigar o usuário de droga a ir para o tratamento. Olha que coisa, né? Então não sei se tem uma lei, enfim, não deu certo, mas foi uma ideia bonita. Então nesse caso que eu estou contando para vocês, é um caso de que houve o bem, né? Olha como é difícil você ajudar uma pessoa, né? Por isso que aquelas pessoas que querem muito ajudar, elas acabam meio que sucumbindo, porque é muito difícil. Tem a oposição, tem as trevas lutando contra, logicamente, né? Que a gente tem o lado espiritual trevoso, denso, que não permite a cura, né? Então é uma guerra mesmo, é uma coisa, parece que existe mesmo uma guerra entre o bem e o mal. Mas quanto maior sua consciência, menor o sofrimento. Então, todas as vezes que eu passo nessa praça, gente, tem uma energia muito pesada. É deprimente, é triste ver as pessoas jogadas, as pessoas amarrando roupa no varal, estragando a parte de cartão postal da praça. É deprimente ver o tanto de abandono, de autoabandono que essas pessoas estão. São almas que vão sair dessa vida e vão para um lugar no mundo espiritual que ainda não é evoluído, tá? A pessoa que sai aqui do planeta Terra doente emocionalmente, ela não vai para um lugar bom. Então, num outro vídeo eu converso com vocês sobre essa questão. Muito interessante também. Então, existe sim, né, locais densos, existe o bem querendo acontecer também, né? Falando da parte aqui do nosso planeta Terra e das pessoas de bom coração, mas existe a oposição. Então, é realmente algo que a gente precisa superar. A humanidade, antes de reclamar de um governo, tudo, tem que lembrar que ela, né, foi a comunidade que colocou aquele governante ali. Né? Então ele só está ali, se ele é considerado como corrupto, ele está ali porque colocaram. Não é mesmo? Então, antes de você atirar uma pedra, olhe para si, avalie a sua própria responsabilidade. É isso que está faltando muito na vida, no mundo, né? Tá bom? Então, eu trouxe aqui essas reflexões para vocês verem o quanto de, às vezes, hipocrisia existe. Então, às vezes, as pessoas se acham muito boas, mas elas pisam na bola, né? E, em partes, também, o bem querendo aflorar, querendo acontecer, e o lado das trevas também minando isso, né? Querendo impedir, tá bom? Então temos que ser fortes e superar essas questões, tá bom? Estamos aqui na vida para isso, para cada dia estarmos melhor, cada dia melhores do que ontem, tá bom? Abraço carinhoso para vocês e eu volto com um outro vídeo logo mais. Tchau, tchau!